Antes de começarmos o estudo, vamos orar primeiro e o nosso irmão José vai orar. José Borrelado. Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, te dirigimos este dia, Senhor, no nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor. Tu és tudo em nós, Senhor. Tu és a nossa salvação, és a nossa herança, Senhor. Amém. E ajuda-nos, Senhor, pois agora, neste momento, Senhor, em que a Tua palavra aqui vai ser exposta, Senhor, a aprendermos de Ti, Senhor, que és manso e humilde de coração, para que encontraremos descanso para as nossas almas, Senhor. O pecado que, de facto, tão de perto nos rodeia, Senhor. O inimigo tão de perto, de facto, tem cercado as nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a vencê-lo em Ti, Senhor. Amém. Porque, de facto, neste mundo, Senhor, Tu disseste que teríamos aflições, Senhor, mas para termos mau ânimo, Senhor. Porque Tu venceste o mundo, Senhor. Ajuda-nos, pois, Senhor, segundo a Tua palavra, Senhor, que agora vai ser exposta, Senhor, como filhos humildes, Senhor, sinceros e puros como Tu, Senhor. Tu nos continuas a formar em nós, Senhor, a Tua imagem, Senhor. Amém. Vem, pois, Senhor, mais uma vez esta noite visitar o Teu povo, Senhor, e aumentar a nossa fé, Senhor. A fé que não é nossa, Senhor, é Tua, Senhor. Tão distante estávamos de Ti, Senhor, que de facto Tu nos salvaste por graça por meio da fé. Pela fé somos salvos por meio de... Pela graça somos salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Em tudo, pois, precisamos de Ti. Em tudo dependemos de Ti. Vem, pois, Senhor, aumentar a nossa fé segundo a medida de fé que tens dado a cada um, Senhor. Amém. E acima de tudo, Senhor, vem aumentar o nosso amor por Ti, Senhor, pelo nosso próximo, todos aqueles que nos rodeiam, Senhor, para que nos possamos amar uns aos outros, Senhor, e aqui individualmente como crentes e como igreja, Senhor, e opera assim também em todos os Teus filhos e filhas em todo o mundo, sejamos crentes vitoriosos em Ti, Senhor. Ajuda, pois, nas nossas fraquezas, Senhor, porque em Ti podemos todas as coisas. Vai-me dar graça agora ao Teu servo, Senhor, e vem trabalhar nas nossas vidas, no poder do Teu Espírito Santo, segundo a Tua palavra, santificando-nos cada dia, Senhor, até ao dia, Senhor, em que de facto Tu serás tudo em todos, Senhor. No nome e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim Te pedimos, Senhor. Amém. Graças a Deus, e o Tiago vai ler o capítulo 3 da Carta aos Filipenses, onde nós nos encontramos, e vai ler até o versículo 14, 1 a 14. Diz assim a palavra do Senhor: Resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não aborreço escrever-vos as mesmas coisas e a segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão. Porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Segundo a lei fui fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas, para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Para conhecê-lo e à virtude da sua ressurreição e à comunicação das suas aflições, sendo feito conforme à sua morte, para ver se, de alguma maneira, posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Graças a Deus. Antes de eu passar a palavra ao Daniel, e eu peço-lhe que ele vá já andando aqui para a frente, porque ele deve estar aqui à frente, porque isso demora muito tempo depois a chegar cá, e estamos a perder tempo. De maneira que eu gostava de começar por, no versículo 10, eu gostava de oportunamente, se tiver essa oportunidade, de dar alguns pensamentos no versículo 10, mas eu gostaria de começar, só para começarmos o nosso estudo esta noite, de me referir à primeira parte do versículo 10, em que o apóstolo diz para conhecê-lo. E eu só queria dar um pensamento muito rápido sobre o conhecê-lo, que é procurar, o que é que eu quero dizer? É procurar mostrar-vos. Eu neste momento não quero mostrar a importância do conhecer, porque isso tem uma importância capital, não é? Aliás, basta só lembrarmos das palavras do Senhor Jesus Cristo quando Ele disse: a vida eterna é esta, que te conheçam. Porque quando se fala muito em vida eterna, há muitas pessoas que confundem vida eterna com vida para sempre.
Mas vida eterna não é vida para sempre. O perdido tem vida para sempre, mas não tem vida eterna. Acerca do Senhor Jesus Cristo, o apóstolo João diz, no capítulo 5 e no versículo 20, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus Cristo. Jesus Cristo é a vida eterna. A vida eterna não significa, pois, não é sinónimo de vida para sempre. Ainda que quem tenha a vida eterna tenha vida para sempre, mas isso tem todos. O problema está onde é que vão ter a vida para sempre. Mas a vida eterna, que é isto que agora que eu queria deixar no ar, é fundamentalmente, essencialmente, o conhecimento de Jesus Cristo. E quem se detém a conhecê-lo está a usufruir. Deixa-me utilizar uma outra passagem do apóstolo Paulo, que pouca gente entende. Está a tomar posse da vida eterna. E quantos há que quando Paulo diz para nós tomarmos posse da vida eterna, pensa que o crente ainda não está salvo e que quer ser salvo. Queridos irmãos, tomar posse da vida eterna é crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Isto, assim, muito rapidamente. E eu gostava de... Portanto, eu não quero aqui agora falar, porque isto aqui é muito vasto. Só isto de conhecê-lo tem muito que se lhe diga. Mas eu queria, porque é apenas mesmo começar o estudo desta noite, eu queria apenas dizer o seguinte. Só há uma maneira de nós conhecermos o Senhor. É pela palavra dele. Não há cá outras maneiras. O conhecimento dele adquire-se pela palavra dele. Daí que nós temos uma grande necessidade de lermos a palavra dele permanentemente. Não é diariamente. É permanentemente. E estudarmos a palavra dele. E eu gostava de dizer o seguinte. Custa-me imenso porque já notei que muitos crentes, a grande fatia, a maior percentagem dos crentes, nunca percebeu, e temo que alguns partam deste mundo, sem nunca ter percebido pessoalmente, a importância da palavra de Deus. Não perceberam. E sabem porquê que eu sei que não perceberam? Porque não lhe dão a importância que ela tem. E dar a importância que ela tem não é dizer, para mim a Bíblia é muito importante, e cantar um hino que diz, a tua palavra escondi no meu coração para não pecar contra ti, entre outros que falam da palavra. A importância é revelada pela forma, pela minha relação, pela relação que eu tenho com ela. Não é pelo que eu digo acerca dela. É pela relação que eu tenho com ela. E eu quero vos dizer uma coisa muito importante para o conhecimento do Senhor, que isto é muito importante, isto é que nos ajuda a conhecer o Senhor que temos. É nós passarmos tempo a olhar para a Bíblia. O tempo que vocês passarem a olhar para a Bíblia é o tempo mais rico e mais enriquecedor que vocês têm e podem ter enquanto viverem aqui neste mundo. Garanto-vos isto que eu vos estou a dizer. Eu não sei como é que se diz... um fenómeno, eu nem sei classificar aquilo. Aquilo é uma espécie de um fenómeno, mas aquilo não é um fenómeno. Que são, eu penso não estar a dizer uma grande calinada, mas se disser, espero que me perdoem e espero que compreendam o que é que eu quero dizer. Que é o chamado, não sei se diz holograma ou halograma, mas acho que é holograma. Com H. Holograma. E o que é um holograma? Eis-me aqui a dizer um palavrão, o holograma, e aí vocês perguntam, e o que é um holograma? Bem, eu espero, agora na definição que eu vou dar do holograma, que nem sei se conseguirei dar, mas espero que seja exatamente o que é espero estar a dizer exatamente o que eu penso ser um holograma. O holograma, como é que é de explicar? Quer alguém que quer explicar ao Daniel? Tu é que és professor de matemática, pá. Mas o holograma é uma espécie
Sabem, eu estava agora aqui a pensar no assunto e, portanto, não tive a ocasião de pensar nisto em casa. Porque senão eu tinha pensado em casa e ia ver o que era o holograma com rigor para vos dizer. Mas um holograma é uma espécie de uma imagem aparentemente inócua, aparentemente sem nada de especial, uma simples imagem, mas que, quando nos detemos no olhar sobre essa imagem, concentradamente a olhar para ela durante um X tempo mínimo, de repente, começamos a ver naquela imagem o que normalmente ninguém vê. E vemos inclusivamente para além da imagem, ou seja, a imagem está construída de tal maneira que nós vemos para além da imagem, ao fundo, imagens tridimensionais. Ah, isso é um estereograma? Então não é um holograma. Enganei-me. Obrigado pela correção. Isto que eu estou a dizer é um estereograma? Pronto. Eu sabia que era um grama qualquer. Não sabia que era... Já não me lembrava do estereograma. Curiosamente, não me... Mas é estereograma que se diz, não é? É um estere... É a gente a ver as imagens em estéreo. Um estereograma. Vocês já algum dia viram um estereograma? Nunca viram? Olha, é uma beleza fantástica. Aquilo é uma imagem aparentemente normal, que não tem nada de especial, mas quando nós nos metemos a olhar fixamente para ela, a partir de uma determinada altura, aquilo até há quem diga como é que isso acontece, que eu não estou muito preocupado porque eu ponho-me a olhar para aquilo e consigo ver. Mas eu que ponho-me a olhar para aquilo e de repente estou a ver para além dela, como se estivesse a ver um espaço tridimensional. Holograma. É o holograma também. Bem, ó Daniel, andas-me a enganar, pá. Tudo bem. Está aqui escrito. Sim, senhor. Um holograma, holografia, é uma técnica de registro de padrões de interferência de luz que podem gerar ou apresentar imagens em 3 dimensões. Obrigado. É uma holografia e, portanto, as imagens são hologramas. Obrigado pela ajuda. Bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte. Porque eu não estava muito preocupado com o rigor, mas é importante o rigor também, da definição da coisa, mas eu acho que expliquei o que é a coisa. Porque eu, inclusivamente, já agora ficam a saber, quando nós olhamos fixamente para uma imagem, que não tem que ser necessariamente essas tais imagens, que elas já por si escondem os tais hologramas, mas quando nós olhamos para uma simples parede, para o simples chão, normal, ou parede, eu consigo ver aquilo a 3 dimensões. Não tem que ser necessariamente uma imagem dessas, nós temos essa capacidade de podermos ver imagens de uma forma tridimensional, se estivermos fixamente a olhar para aquilo. Ora bem, eu falei nisto porquê? Eu falei nisto porque foi a forma de eu poder vos dar uma ilustração pobre de uma realidade maior. Que é o quê? Que é eu pôr-me a olhar para a Bíblia, para passagens da Bíblia que eu conheço, para textos da Bíblia com os quais estou familiarizado, ou não, e pelo simples facto de eu me deter a olhar para estes textos, e quando eu digo deter, não é estar a fazer o exercício físico de quem está a querer ver um holograma, é quem está a fazer o exercício espiritual de estar a ler com atenção o que está a ler, concentradamente, pausadamente, meditativamente, com tempo, e estar a olhar para as passagens e às tantas vemos para além do que é óbvio aquilo que não é óbvio. E ficamos deslumbrados.
eu tenho ficado deslumbrado com as maravilhas da palavra de Deus, que só nos são dadas a apreciar se dermos tempo à palavra. Quero-vos dizer que quem vê um holograma, de repente, é muito difícil de repente olhar e ver o holograma. Aquilo requer uma certa concentração com a própria vista. E em relação à palavra de Deus, isso é mais profundo, é mais verdade do que aquilo que eu estou a dizer do holograma. Não pensa que a gente chega aqui à Bíblia e lê assim a correr e de repente e vê pouco. Irmãos, o mandamento, há um versículo na Bíblia que diz assim: o mandamento do Senhor é amplíssimo. Salmo 119. O mandamento do Senhor é amplíssimo. Faz-me lembrar o holograma, que eu olho e aquilo é profundíssimo. Eu vejo aquilo a 3 dimensões, para lá da tela. E a palavra de Deus é assim, irmãos, e é assim que nós conhecemos o Senhor. Nós, ao conhecermos a palavra de Deus desta forma, é que nós começamos a conhecê-lo. Não admira que quem fala em querer conhecê-lo chega ao fim da vida, e isso já foi citado no estudo bíblico anteriormente, e diz: Timóteo, o tempo da minha partida está próximo, eu já acabei a carreira, eu combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, o tempo da minha partida está próximo. Mas, ó Timóteo, traz-me os livros, especialmente os pergaminhos, traz-me. Ele não podia passar sem a palavra de Deus. Ele já tinha acabado a carreira aqui na terra, mas ele sabia que, olhando para ela, dedicando-lhe tempo, ele ia conhecer cada vez mais o Senhor. E fico por aqui, já falei mais que aquilo que eu esperava, que era mesmo, mas para explicar isto tinha que ter este tempo, para conhecê-lo. E o versículo 12 diz, não diz nada. Fiquemos por aqui, que o Senhor nos ajude. Sim, José? Anda cá, depressa. O que é que queres dizer? Senão não fica... Anda cá, anda aqui. Daniel já devia estar aqui à frente, é que está-se a perder tempo. Não, ocorreu-me neste pensamento que o irmão Carlos transmitiu, as palavras do Senhor aos judeus: examinais as Escrituras, não é? Porque cuidais nela encontrar a vida eterna, e o Senhor disse, e são elas que de mim testificam. É verdade. Pronto, era só este... Olha o grande holograma. A gente olhar para elas vê Cristo. Portanto, não é apenas ler, é examinais, não é? É. Portanto, ler, todos podem ler. Mas... Obrigado, José, pelo teu contributo, que foi preciosíssimo. Daniel, faz favor. Muito boa noite. Já tive a oportunidade de ver dessas imagens de que o irmão Carlos falou, e é extraordinário como as imagens parece que saltam. É como, e comparando com o estudo da Palavra de Deus, estamos a ler a Palavra de Deus, à primeira vista parece que não nos diz, pode não parecer que não diz grande coisa. Algumas destas expressões que nós temos aqui, que há alguns irmãos que perguntam: o que é que achas que isto quer dizer? Olha, já estou como o outro, não sei. Não sei, assim à primeira, mas depois de estarmos a olhar, parece que as verdades da Palavra de Deus começam a ganhar vida. Mas sabe uma coisa? Eu já tive um livro desses e que se chamava Estereograma, o nome do livro. Por isso é que eu falei. Mas o que interessa é o tipo de imagem. E sabe uma coisa? Eu, para ver aquelas imagens, uma maneira fácil é: eu fixo o meu olhar ao fundo, num ponto distante, no infinito, e levanto o livro e ponho assim à minha frente. E aí consigo ver melhor essas imagens. Porque é uma estratégia para colocar o nosso foco mais à frente. Ou seja, o estudo da Palavra de Deus, para nós irmos buscar estas verdades, não é para quem tem vistas curtas. Não é para quem olha só para o imediato. Por quem olha só para o imediato, o que é que eu tenho a ganhar já com a Palavra de Deus, com o conhecimento da Palavra de Deus? Olha, Paulo diz-nos, logo neste mesmo versículo 10, o que é que tem a ganhar? Ele queria a comunicação das suas aflições. Encontrem-me um versículo onde o Senhor promete, o Senhor, ou Paulo,
que é o Senhor a falar através de Paulo, prometa que nós vamos ter uma vida consolada, uma vida desafogada, uma vida sem tribulações. Ele diz exatamente o contrário. Paulo diz: aqueles que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. O Senhor diz: estas coisas tenho dito para que a mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo eu venci o mundo. O Senhor Jesus também diz, naquela passagem que muitos gostam: não há quem tenha deixado o que quer que seja por amor de mim, que não receba 100 vezes mais. Mas o que é que ele diz no fim? Com perseguições e por fim a vida eterna. Ou seja, não há nada... Não podemos esperar só porque somos crentes que vamos ter uma vida melhor que a dos outros. Do ponto de vista daquilo que o ser humano espera. Por isso é que eu digo que é importante que não tenhamos vistas curtas. Porque se eu olhar para essas tais imagens com uma vista curta, assim, só olhar, não vou tirar dali grande coisa. Mas se eu tiver a minha vista, como Paulo diz aqui, prossigo para o alvo pelo supremo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, aí podemos compreender mais e depois de compreender, vivenciar essas verdades. Ainda sobre o conhecê-lo, também vou tentar ser breve. Sobre o conhecê-lo, eu ia fazer essa referência a Paulo. Paulo está numa prisão em Roma, já prestes a morrer, e ele quer continuar a estudar a palavra de Deus. Paulo, que tinha recebido revelações diretas do Senhor, tinha pregado se calhar milhares de mensagens, escrito dezenas de epístolas, e ele quer continuar a conhecer. Porque ele se calhar compreendia que sabia pouco, queria saber mais. E como tenho dito várias vezes, quem sabe menos é quem sente menos necessidade de estudar. E Paulo sabia que precisava. Paulo sabia que precisava, porque, é só virar uma página atrás, já falamos desta passagem há muito tempo, eu fui posto para a defesa do Evangelho. Ele sabia que a qualquer altura ele podia ser posto à prova e ele tinha de se defender. Tinha de defender o Evangelho. E eu sinto-me pequeno ao ler aquele testemunho do nosso irmão Paulo Jorge Pereira, de Luxemburgo. Ele, para estar à altura dos acontecimentos difíceis pelos quais ele teve de passar, não se vai lá com umas luzes. Não é preciso batizar. Um mistério. A relação que Deus deu a Paulo. Se for só isto que nós sabemos, somos facilmente enredados pelos argumentos dos outros. É preciso conhecê-lo. E conhecê-lo, como foi bem dito, é através da palavra de Deus. Não é através de situações sobrenaturais. Não é através de experiências até. Eu gosto muito de uma passagem em que Pedro fala. Vamos ler só rapidamente. Paulo diz, na sua segunda epístola, Pedro, peço desculpa. Versículo 16. Capítulo 1, versículo 16. Eu estou a olhar, mas não estou a dizer. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória que lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, e estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme a palavra dos profetas, ao qual bem fazeis em estar atentos, e por aí fora.
Pedro, por outras palavras, está a dizer: nós vimos o Senhor no Monte Santo. Passámos aquele tempo todo com Ele. Mas sabe o que é mesmo importante? É a palavra de Deus. Podemos pensar, eu já tive muitas experiências com o Senhor. Por muita experiência que nós já tínhamos tido, o importante é conhecer o Senhor Jesus Cristo através da sua palavra. E tenho de vos dizer mais uma coisa sobre conhecer o Senhor Jesus Cristo. Quando nós pensamos no que Ele fez por nós, mudou por completo a nossa vida, salvou-nos de não só do inferno, que só por si já seria bom, irmos para o inferno, mas salva-nos também da ira futura. Diz a palavra de Deus que o Senhor nos livrou da ira futura, de passar pela grande tribulação, mas também nos quer livrar do presente século mau, como ele diz aos Gálatas. E tristes de nós que o Senhor quer livrar-nos do presente século mau e às vezes nós queremos enfiar nele, infelizmente. Mas o Senhor livrou-nos de tudo isto. Alguém que fez isto por nós não queremos conhecer mais esta pessoa. Imaginem que precisávamos de um órgão, de um doador de um órgão para podermos continuar a viver. E alguém nos doava esse órgão. Eu não tenho a certeza se é possível saber quem foi o doador em certas... Não tenho bem a certeza. Se há algum sigilo. Mas ficaríamos com uma dívida eterna de gratidão para com essa pessoa. Não quereríamos conhecer essa pessoa. Agradecer-lhe pelo que ela fez por nós. Ou, está bem. Tá bem. Quando eu puder, vou lá tomar um café com ele, dizer-lhe obrigado. Não, eu queria conhecer aquela pessoa. Eu queria saber o que é que eu posso fazer. Não para merecer, porque aqui em relação à salvação que o Senhor Jesus Cristo operou em nosso favor, não é para merecer, mas eu quero fazer algo. Não é que seja obrigado, não é que eu tenha de fazer, mas eu vou querer fazer, como prova da minha gratidão para com Ele. Por isso, conheçamos mais, procuremos conhecer mais, como diz o profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, porque é a coisa mais extraordinária que algum homem pode almejar. O conhecimento, volto a frisar esta expressão que é maravilhosa no versículo 8, a excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Que o Senhor nos dê a graça de buscarmos este mesmo conhecimento, pois se assim for, o nosso aproveitamento será manifesto a todos. O nosso tempo está praticamente passado e eu não vou estar aqui a alongar-me, mas apenas a dizer o seguinte. Há muitos crentes em muitas partes do mundo que almejam muito ter poder. E bem, querer ter poder é confissão de fraqueza. Porque só quem é fraco precisa de poder. Mal seria o contrário. Que achássemos que não precisaríamos de poder. O problema está em que muita gente está mal industriada, está mal esclarecida, está mal ensinada e não sabe o que é poder. Há muita gente que fala muito na palavra poder, a palavra em si, e vive em torno da palavra poder em si. Falam em poder, que é importante ter poder, e poder, e poder.
isto também acontece, aí há muitos que estão à espera de receber poder. Portanto, por um lado, é bom eu pensar na questão do poder e da necessidade de eu o ter, porque isto é uma confissão de fraqueza, e isso é bom, enquanto isso é bom, mas por outro lado revelam muitos uma grande ignorância bíblica. Porque o crente mais fraquinho tem poder. Com isto eu não estou a dizer que o crente mais fraquinho não se deva sentir fraco e incapaz e reconhecer que o poder vem do Senhor, não é isso que eu quis dizer. Mas o que eu quero dizer de facto é que quando eu vejo, por exemplo, muitos crentes em muitas partes do mundo a orarem em cultos de oração, Senhor, dá-nos poder, envia poder, etc., isto biblicamente está errado. Um grande servo de Deus do passado escreveu um comentário, penso que ao livro de Esdras, penso que ele era holandês, e penso que foi o pequeno comentário que ele escreveu ao livro de Esdras. Esse comentário até curiosamente está traduzido para português. Eu não sei se foi esse ou se foi um outro que ele escreve sobre o Espírito Santo. Eu agora posso estar aqui a confundir, porque ele escreveu ambas as coisas. Escreveu também um livro sobre o Espírito Santo, um pequeno livro também. E a dada altura, nesses seus escritos, ele diz assim: poder? Se o Espírito Santo que nós temos não é poder, o que é poder? O problema com muitos destes que querem poder e vão para as reuniões de oração e pedem a Deus poder, dá-me poder, são aqueles que conhecem mal a Bíblia. Porque estão a pensar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, também a pensar mal, pensando que naquele culto de oração em que eles lá estavam a pedir poder, e então o Espírito Santo veio, como vocês sabem, como em línguas de fogo, e eles receberam poder, foram cheios do Espírito Santo. Aliás, porque o Senhor Jesus Cristo tinha dito, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, para quem não sabe, ele tinha dito para eles ficarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Isto está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. E onde é que está isso? E agora está-me a fugir a passagem. Ai, a minha cabeça. Ele mandou-os ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Eu pensei que estava aqui em Atos 1, no versículo 5 por aí, mas não é. Obrigado. Não. Pronto, mas também, mas até que sejais revestidos de poder, não faz mal, não importa. Atos 1:8 também, como disse o nosso irmão José Balroado também. Lucas 24:49. Lucas 24:49. Eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai, fiquei, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ok, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E em Atos 1:8 nós vemos: recebereis a virtude. A palavra virtude quer dizer poder, para quem não sabe. Recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E portanto esta recepção do Espírito Santo, aqui em Atos dos Apóstolos no capítulo 1, que acontece depois em Atos dos Apóstolos no capítulo 2, é ali que de facto o Espírito Santo vem. Muitos pensam, bem, eles iam receber poder, o Senhor disse que eles haviam de ser revestidos de poder, que eles haviam de receber poder, e de facto em Atos dos Apóstolos no capítulo 2, eles são, o Espírito Santo vem. Isto é precedido, isto acontece quando eles também estão, e como vocês sabem, aqui no capítulo 1 nós vemos que eles estavam a orar. E deixar-me dizer o seguinte, bem, muitos enfermam de uma grande ignorância. Porquê? Porque, em primeiro lugar, nesta altura em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, onde eles estavam, e em Lucas 24, que foi agora citado e bem,
Os crentes podiam ser crentes sem ter o Espírito Santo. Ponto. Hoje em dia, ninguém pode ser crente sem ter o Espírito Santo. Só para vos dar uma ideia, no Velho Testamento, David, por exemplo, ele tinha medo de perder o Espírito Santo. Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Lemos em Salmos 52, se não estou em erro, 51. Ele orou para que o Espírito Santo não fosse retirado dele. Eis uma oração que nós hoje não podemos fazer. E é uma oração que nós hoje não podemos, não devemos fazer, porque de facto estamos selados com o Espírito Santo até o Senhor vir, até o dia da redenção. E portanto, também hoje diz Paulo, se alguém disser que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Romanos capítulo 8. Se alguém disser que não tem o Espírito Santo, esse tal não é dele. Portanto, hoje em dia não é possível alguém ser crente sem o Espírito Santo. E por isso eu disse, hoje em dia não faz sentido eu pedir poder em oração, porque já o tenho. Se o Espírito Santo não é poder, o que é poder? Aliás, e mesmo aqueles crentes lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e 2, que pediram poder, receberam-no recebendo o Espírito Santo. A questão é que as coisas então funcionavam de forma diferente como funcionam hoje. Então era possível ser crente sem ter o Espírito Santo. Hoje em dia é impossível ser crente sem ter o Espírito Santo. Compreendem? E isto é muito importante. Por outro lado, isto está tudo muito entretecido. Na nossa passagem aqui em questão, em Filipenses no capítulo 3, nós lemos o apóstolo dizer, no versículo 10, que queria conhecê-lo e mais, e conhecer outra coisa, o poder e conhecer poder. Bem, uma coisa é ter poder, outra coisa é tê-lo sem saber, que é uma coisa muito importante. E o apóstolo queria conhecer o poder que tinha. O problema de muitos crentes, e por isso é que eles oram para terem poder, porque ignoram que o têm. E nós precisamos de conhecer o poder que temos. Curiosamente, nesta passagem, a palavra virtude, que quer dizer poder, no versículo 10, diz, quero conhecê-lo e conhecer o poder da sua ressurreição. E eu estava a dizer que está tudo muito entretecido, porquê? Porque a ressurreição de Cristo foi operada por poder. E que poder não foi? E sabem que ele foi vivificado, lemos nas Escrituras, pelo Espírito. Foi o Espírito que operou nele quando ele morreu e foi sepultado. E ele foi ressuscitado. E o apóstolo diz, eu quero conhecer. Ele não diz eu quero ter. Ele diz eu quero conhecer esse poder. Nós temos muita necessidade de conhecer esse poder, irmãos. Que poder? O poder, lemos aqui na passagem no versículo 10, da sua ressurreição. Só para vocês poderem ter uma ideia desse poder, que é a manifestação, que é a ação do Espírito de Deus, eu gostava que vocês pensassem no seguinte. Sabem o que é que o Espírito de Deus fez quando operou o seu poder no Senhor Jesus Cristo? Em Efésios, no capítulo 1, e nós vamos já terminar, nós lemos que reparem numa coisa, o apóstolo Paulo queria conhecer este poder, ok? Conhecer. Nós temos necessidade de conhecer, não é de ter. Ter temos. Precisamos é de conhecer. E o apóstolo Paulo, curiosamente, preocupa-se com os crentes em geral, orando a Deus, orando ele próprio, pedindo a Deus, para que Deus lhes desse a conhecer aos crentes este poder, este mesmo poder. Conhecer. Não é pedir a Deus para Deus lhes dar o poder, é para que eles pudessem conhecer o poder. Já leram a carta aos Efésios, no capítulo 1? Já leram bem a oração que ele faz lá? Olhem a oração que ele faz lá, que diz assim, no versículo 16.
Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo vos dê em seu conhecimento isto. Ele orava para quê? Para que eles, na área do conhecimento, porque o problema dos crentes é a área do conhecimento. Os crentes têm um grande déficit de conhecimento e o déficit de conhecimento leva-os a ações erradas, a procedimentos incorretos. Nós temos uma grande necessidade de conhecer. Nós temos uma grande necessidade de ler a Bíblia, de estudar a Bíblia, de conhecer a vontade de Deus pela Bíblia. Porque se nós tivermos um conhecimento deficiente, isso leva-nos a ter procedimentos deficientes. E ele então ora, entre outras coisas, para que várias coisas, para eles receberem coisas que não tinham, e isso vemos no versículo 17, para que ele vos dê. E é uma coisa curiosa, para que ele dê, sabem que há coisas que o Senhor dá na esfera do seu conhecimento, vos dê em seu conhecimento. Não diz aqui para que ele vos dê conhecimento, diz aqui para que ele, na esfera do seu conhecimento, ou seja, na medida em que nós o conhecemos, enquanto estamos no processo do conhecimento, que nesse processo do conhecimento é-nos atribuídas coisas, ou são-nos atribuídas coisas, ou são-nos dadas coisas importantes que não nos são dadas enquanto não entrarmos na esfera do seu conhecimento. E ele depois diz, para quê? Para que ele orava? Para que eles soubessem. Versículo 18, parte do meio. Para que saibais. O problema é um problema de conhecimento na maior parte dos crentes. Se vocês quiserem orar pelos crentes, e nós devemos orar pelos irmãos, e muitas vezes diz-se, vamos orar pelos irmãos, mas não é orar pela saúde física, nem pela falta de dinheiro, nem por este problema de que têm na vida, ou por aquele problema que têm na vida. É claro que está correto orarmos por isso, e devemos orar por isso. Mas é mais profundo do que isso. Vocês veem aqui Paulo estar a orar por alguém? Eu acho que ele ficou vacinado desde aquela vez que ele orou pelo espinho que tinha na carne. Ele, quando orou pelo espinho que tinha na carne, o Senhor disse, a minha graça te basta, não te dou nada. E ele, a partir dali, acho que até ficou com medo de orar, porque quer que fosse que tivesse a ver com o assunto. E então, quando o vemos orar, ele só ora pela parte espiritual e pelo conhecimento. E o que eu vejo nas orações dele é que ele pede a Deus muito por conhecimento, porque ele sabia que havia pouco conhecimento. Vocês precisam de conhecimento. A vossa grande necessidade é conhecerem cada vez mais. E então ele diz aqui, para que saibais. Porque eles não sabiam. Saibais o quê? Saibais o quê? Qual seja o quê? Várias coisas. Entre elas, versículo 19. Para que saibais qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Não é só conhecermos o poder que está sobre nós. É nós conhecermos, não é um mero poder. É uma sobreexcelente grandeza de poder. Tremendo isto, pá. É isto que eu tenho que conhecer? É. Traduzido, que poder é esse? Continuem. Que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Estão a ver qual é o poder que Paulo diz que quer conhecer? A virtude da sua ressurreição, o poder da sua ressurreição. Este poder que Deus manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. Onde é que levou este poder? Ele é tão forte, tem tanta força que levou Cristo aonde? À sua direita nos céus, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio. Levou Cristo aonde? Este poder que foi manifestado em Cristo, não apenas o tirou dos mortos, mas levou ao mais altos céus. Onde é que é isso? Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. O que é que nós temos lá, nos céus? As bênçãos.
E enquanto nós não soubermos, não conhecermos este poder que nos habilita a ir ao sítio onde estão as bênçãos. Imagina isto. Eu sou uma criança. E lá em casa há um armário. E dizem-me assim, ali em cima na última prateleira estão lá muitos doces. E eu começo a olhar, e são para ti. Eu começo a olhar assim, mas como é que eu vou lá buscar os doces? Eu gosto muito de doces, eu quero muito doces, mas como é que eu vou chegar à última prateleira, que eu sou pequenito? Como é que eu vou chegar lá à prateleira buscar os doces? Mas eu vou-te dar aqui uma coisa. E vocês imaginem que lhe davam um poder que o habilitasse a ir até lá acima, ao nível da prateleira onde estavam os doces, para ele ir buscar os doces. É o que Deus faz comigo e convosco. E o poder que Ele nos disponibiliza é este poder da ressurreição. Eu preciso de conhecê-lo. Já o tenho. Mas infelizmente estou tão mal instruído acerca dele. E eu preciso de conhecê-lo. Ele habilita-me a coisas fantásticas. Isto é só uma delas. Não é, há mais que este poder faz. Mas pensemos nisto. E agora pensemos também. Porquê é que Paulo queria este poder da ressurreição? Conhecer. Por que seria? Já perceberam porque é que ele queria? E já perceberam que ele queria o mesmo para os outros crentes? Que o Senhor nos ajude pela sua graça.